Olá! Todo e qualquer dispositivo que se conecta à internet precisa de um endereço único, como se fosse um CEP digital. Mas e se esses endereços começassem a acabar? Parece um problema sério, não é? Pois bem, nesta nossa conversa vamos mergulhar numa técnica super inteligente de gestão de redes que nos ajuda a evitar esse exato problema. E o que temos pela frente? Primeiro, vamos entender a raiz da questão. Por que os endereços são limitados e como os métodos antigos eram um verdadeiro desperdício. Depois, vamos conhecer a solução flexível, o VLSM. A gente vai ver como aplicar isso na prática e, claro, quais são as grandes vantagens de usar essa abordagem. Então, para começar, vamos definir bem qual é o desafio principal que qualquer pessoa que projeta uma rede tem que encarar. Uma boa forma de pensar nisso é imaginar o espaço de endereços da internet como se fosse um terreno. É um recurso que tem um fim e por isso precisa de um planeamento muito cuidadoso para a gente não ficar sem espaço. E como a gente gerencia esse imóvel? Usando subredes. Basicamente, é como criar lotes menores e mais organizados dentro de um grande terreno. Isso é fundamental para manter tudo estruturado, seguro e com bom desempenho. Só que o jeito original de criar essas subredes tinha um problema bem grande, uma falha que causava muito desperdício. O método antigo era super rígido. Pensa assim, é como pegar uma pizza e ser obrigado a cortá-la em 8 fatias idênticas. Não importa se uma pessoa está morrendo de fome e outra só quer um pedacinho. O resultado? Um desperdício incrível de, bem, no nosso caso, de endereços. Então, ficou claro que essa rigidez toda não ia dar certo a longo prazo. Era preciso uma solução mais inteligente, mais maleável, e essa solução tem nome, VLSM. VLSM, a sigla significa Máscara de Subrede de Comprimento Variável. E olha, o nome já entrega o superpoder que essa técnica tem. E aqui está a grande virada de jogo. Em vez daquelas fatias de pizza de tamanho fixo, o VLSM permite cortar o tamanho exato de rede que a gente precisa para cada situação específica. O desperdício, assim, vai praticamente a zero. Certo, entender o conceito é o primeiro passo. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Vamos dar uma olhada no plano de implementação. Para planejar com o VLSM, existe uma espécie de receita de bolo. São 5 passos bem diretos. Primeiro, a gente lista tudo o que precisa. Depois, o passo mais crítico de todos, ordenar essa lista da maior necessidade para a menor. Isso evita muita dor de cabeça. A partir daí, é só escolher o bloco de endereços, atribuir os tamanhos certos e, claro, documentar tudo para manter a organização. Para deixar tudo isso bem concreto, nada melhor que um exemplo prático. Vamos imaginar que recebemos um bloco de endereços e precisamos dividi-lo entre diferentes redes. Seguindo aquele nosso plano, a gente lista as necessidades, sempre da maior para a menor, a rede sem fio, depois a acadêmica e, por último, a administrativa. E para cada uma, a gente atribui um prefixo, que basicamente define o tamanho da subrede. A ideia é que seja grande o suficiente, mas sem sobrar muito. Agora, vamos focar ali na rede acadêmica. Uma pergunta bem típica de quem projeta redes é exatamente esta. Qual o tamanho ideal de redes para 60 dispositivos? A resposta correta é um prefixo /26. Ele cria um bloco com 64 endereços. 2 deles são sempre reservados, o que nos deixa com 62 endereços disponíveis para os hosts. Perfeito para a nossa necessidade de 60, com uma pequena folga. Vamos fazer mais um teste, agora para a rede administrativa, que precisa de 30 hosts. Será que um /27 dá conta do recado? Quantos endereços ele fornece na prática? Exatamente 30. Uma rede 27 fornece um total de 32 endereços. Tirando os 2 que são reservados, sobram precisamente os 30 que a gente precisa. Foi um encaixe perfeito. Bom, a gente já viu como o VLSM funciona. Mas no fim das contas, quais são os grandes benefícios de adotar esse método? O resultado desse planeamento inteligente é notável. Temos uma eficiência muito maior no uso dos endereços, mais flexibilidade e uma rede muito mais organizada e hierárquica. E esse último ponto, a tal sumarização de rotas, é um benefício de nível profissional. Com um plano de endereçamento bem arrumadinho, a gente consegue simplificar as informações que os roteadores trocam entre si, tornando toda a rede mais rápida e eficiente. Então fica claro que dominar o VLSM é uma habilidade e tanto para gerenciar o espaço limitado do IPv4. Mas isso também nos leva a uma reflexão maior, não é? Abre a porta para uma discussão sobre o futuro da própria internet. O que faremos quando todos os endereços de fato se esgotarem?